Igreja Doméstica, de Adão ao Pentecostes. John Fenn, parte 2 de 2. 31 de março de 2021. Introdução. Este segmento inicia uma série de ensinamentos que sempre terão o título iniciando com Igreja Doméstica. Hoje será Igreja Doméstica, de Adão ao Pentecostes, explicando por que a Igreja Doméstica existe, o que não tem nada a ver com perseguição. Mas é a maneira como o Senhor dissemina seus caminhos na terra por meio do que Ele criou, que são as famílias. Mensagem. Continuação parte 2 de 2. E esse era o centro bem ali, a unidade familiar, tirando um tempo para estarem juntos. E é ali que o Senhor pretendia que sua revelação e seu conhecimento fluíssem por meio da família. Então seguimos em frente. E você tem que ver isso, você tem que entender isso. Em Êxodo 23, versículos 14 a 17, e também Deuteronômio 16, descobrimos que não havia reuniões semanais em Israel. E diz nessas escrituras, Deuteronômio 16, e Êxodo 23, versículos 14 a 17, havia dito 3 vezes ao ano, você se encontrará comigo na cidade onde estabeleci meu nome, que era Jerusalém, e lá o templo, apenas nos festivais de primavera, e então os festivais de outono, 3 vezes ao ano, você sabe, a semana da Páscoa e tudo mais, e então você tinha o Pentecostes, e então você tinha o Rosh Hashanah, Yom Kippur, o período dos tabernáculos. Então, 3 vezes por ano é o que o Senhor disse que vocês tinham que se reunir. Então vocês têm que entender isso. Muitas vezes as pessoas vão dizer no que é chamado de movimento messiânico. As pessoas vão dizer que sábado é o sabá. Esse é o dia em que nos reunimos porque Deus disse para nos reunirmos no sabá. Não, Ele não disse. Leia Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11 você mesmo. Leia os versículos que estou compartilhando com você por si mesmo. Não houve reuniões semanais em Israel por séculos. Tudo o que Deus exigiu foi 3 vezes por ano em Jerusalém. Então, avançando um pouco, chegamos ao ano 324 a.C. Em 324 a.C., Alexandre, o Grande, cruzou da Europa para o que é hoje a Turquia, e conquistou todas as terras da Síria, o que é hoje a Síria, Líbano, Israel, todo o caminho até o Egito, todo o caminho através do atual Iraque, Irã, etc. até a Índia. Ele conquistou toda aquela área. Na verdade, há uma história milagrosa de como Alexandre entrou em Jerusalém. O sumo sacerdote foi mostrado em uma visão, em um sonho, para abrir os portões da cidade e sair com as vestes sacerdotais completas e a insígnia completa e recebê-lo. E porque ele fez isso, Alexandre não teve que conquistar Jerusalém nem conquistar Israel por causa disso. Ele ficou tão espantado e tão impressionado pelo sumo sacerdote e pela religião judaica que os deixou funcionar como estavam, o que é algo bem incrível. E então isso é 324 a.C. Alexandre morre em 323 a.C. Seus generais assumem o poder e, pelos próximos 150 anos ou mais, a cultura grega começa a permear a cultura judaica. E pense na cultura grega. Os gregos introduziram ginásios, teatro, artes, estilos. Quer dizer, parece moderno em nossas vidas, certo? Teatro, ginásios, exercícios, jogos atléticos, todas essas coisas que a cultura grega trouxe para Israel. Agora Israel se espalhou por toda a terra, e tudo o que Deus ordenou foi que você tirasse um dia de folga com sua família uma vez por semana, e 3 vezes por ano você iria a Jerusalém para me adorar. Bem, e se você só fosse à igreja ou se reunisse com outros crentes 3 vezes por ano? Você sabe, Natal, Páscoa, e talvez o aniversário da sua mãe ou algo assim. Você sabe, Dia das Mães, seja qual for o caso. Quero dizer, quão conhecedor das coisas de Deus se você não tivesse o Senhor, se você não tivesse nascido de novo, se você não tivesse o Espírito Santo ainda, quão conhecedor você seria se você só tivesse que ir ao templo 3 vezes por ano? Mas essa é exatamente a situação em Israel. E assim aconteceu de 324 a.C. até chegarmos ao ano 167 a.C. Tudo bem,
Então temos 150 anos ou mais, 160 anos, sem o que for, em 167 a.C. E é claro que você provavelmente ouviu falar da revolta dos Macabeus e de todas as coisas diferentes em que o Hanukkah aconteceu e tudo mais. Mas o que aconteceu durante esse tempo foi que um reavivamento aconteceu para tentar separar os gregos dos judeus, porque a cultura grega, ela está tão impregnada na cultura judaica que eles estavam perdendo contato com sua fé. E então esses que começaram esse movimento de santidade por volta de 167 a.C. foram chamados de separados, os separados. Eles tentaram se separar dos gregos e separar o povo judeu dos gregos. E esses separados se juntaram e fizeram regras diferentes naquela época. E eles reconheceram que a única hora em que todos poderiam se reunir seria no dia de sábado. E isso porque eles trabalhavam 6 dias por semana. E Deus ordenou que o sábado fosse guardado com a família de qualquer maneira. E então eles desenvolveram o que é chamado de caminhada do dia de sábado, que é cerca de 1 quilômetro ou cerca de 6/10 de milha. E então eles disseram, você sabe, já que nos reunimos apenas no sábado, vamos nos reunir para que tenhamos 10 famílias na área. 10 famílias se reuniram naquele sábado. Faremos cópias da Torá para que possamos educar as pessoas. E então os separados viajariam por aí nessas reuniões que eram em casas. E eles espalhariam o conhecimento de Deus, do que chamaríamos de Antigo Testamento, especialmente os escritos de Moisés. E foi isso que aconteceu a partir de 167. Esses separados começaram a defender que você poderia encontrar um lar para se reunir em nada mais do que uma caminhada de um dia de sábado. O mínimo de 10 famílias é o que se tornou. Sabemos disso em parte também porque se você olhar para Filipos em Atos capítulo 16, só para pegar uma pequena trilha de coelho, lembre-se de que Lídia e as mulheres judias se encontraram no rio para orar porque não havia sinagoga em Filipos. E isso significa que não havia 10 famílias porque era isso que a regra se tornou. Um mínimo de 10 famílias tinham que se reunir, 10 homens adultos, que poderiam ser famílias ou homens solteiros também. Mas 10 famílias eram a unidade. E assim em 167 ao longo desse movimento de santidade dos separados. Agora o que temos que entender é que a palavra separados em inglês é a palavra fariseu. É isso que fariseu significa, separados. E a palavra sinagoga em inglês é a palavra ou a tradução é reunião. Então essas reuniões em casa eram sinagogas, eram reuniões. E elas foram iniciadas pelos fariseus, os separados, para se separar do mundo e da cultura do mundo. Então isso dá uma pista um pouco sobre a igreja doméstica em geral. Porque eu digo que somos todos sobre o processo de discipulado porque foi assim que começou. Então, na época de Jesus, você ainda tinha essas reuniões semanais em casas, e claro, os problemas de Jesus com os fariseus eram todas as regras. Na época de Jesus, os fariseus, saduceus, herodianos e escribas tinham feito cerca de 800 regras além das 613 de Deus que geralmente concordavam, embora pudesse ser discutido até certo ponto, mas geralmente concordavam com as 613 leis de Moisés e os fariseus tinham adicionado outras 800 a isso. E, claro, o problema de Jesus nunca foi com a palavra de Deus, mas com as leis dos fariseus. Então, na época do Pentecostes, o que você tem é que o Espírito Santo veio e Deus saiu do templo para os seres humanos. E então eles, quando se reuniam de casa em casa, Atos 242 diz que eles estavam em comunhão e doutrina, partindo pão e orações. Então, esses 4 elementos de comida, comunhão, ensino e oração, que incluiriam adoração porque adoração é uma forma de oração. Então esses 4 elementos e eles se moviam de casa em casa. E a razão pela qual eles iam de casa em casa, isso não é uma introdução nova. Veja, nós gentios não fomos educados nessas coisas então nós apenas dizemos, isso é algo totalmente novo. Não, não foi. Eles permaneceram no sistema de sinagoga. Essa é a questão em Atos capítulo 4, quando Pedro e João são chamados perante as autoridades. E eles ficam surpresos que esses são meros pescadores sem educação e eles estão ouvindo esse cara adorando, esse cara Jesus que eles dizem ser o Messias. E é uma divisão de sinagoga.
Você tem que entender que é o sistema das sinagogas que foi controlado por 150 a 200 anos agora neste ponto pelos fariseus especialmente. De repente, todas essas pessoas estavam deixando aquele sistema para seguir o mesmo sistema, ainda se reunindo em casas, mas agora sua lealdade, seu dinheiro, seu tempo e recursos iam para as pessoas que estavam na mesma página espiritual que elas, e claro, para Pedro, Tiago, João e etc. os apóstolos. Então esses antigos pescadores, cobradores de impostos e outras coisas ignorantes e sem educação se tornaram os líderes desse movimento e causaram uma divisão na sinagoga. Mas a razão pela qual eles se reuniam em casas até o Pentecostes e começando com o Pentecostes não tinha nada a ver com perseguição. Tinha a ver com um sistema centenário de 150 a 200 anos de reunião no sábado no Shabat, primeiro como uma família e depois instituído pelo movimento de santidade pelos fariseus. Os separados então se reunindo com até 10 famílias ou 10 outras famílias e celebrando o Senhor, aprendendo sobre o Senhor e aprendendo como ser separado do sistema mundial reunindo-se em casas todas baseadas na família. Então você pode rastrear isso diretamente de volta a Adão e Eva no jardim como o lar sendo a fonte da revelação de Deus e como aprender sobre Ele e aprender seus caminhos e andar com Ele. É por isso que a igreja doméstica, uma igreja doméstica bíblica e o que eles começaram a fazer é o mesmo sistema que eles tinham antes, revezando lares e revezando quem liderava. Eles tinham 10 famílias lá e os fariseus faziam uma coisa do tipo pregador itinerante, rabinos andando por aí, professores, mas basicamente eles revezavam historicamente. Sabemos que eles revezavam lares e quem liderava e é por isso que a igreja cresceu de 120 pessoas no dia de Pentecostes para saturar o Império Romano em menos de 300 anos porque eles fizeram a mesma coisa. Eles iam de casa em casa e então eles cresciam mais que uma casa, então eles tinham o mesmo DNA e então eles se multiplicavam e começavam a girar entre si e todos estão acostumados a girar e liderar. Então cada um deles crescia e então se multiplicava e das bases para cima. Foi assim que o cristianismo se espalhou no Império Romano ao longo de menos de 300 anos. Mas suas origens de reunião em casa começaram com Adão e Eva podem ser rastreadas por todo o caminho através de Israel e o dia de sábado pode ser rastreado até 167 AC com os separados, os fariseus e esse movimento por todo o caminho através dos evangelhos até o Pentecostes, onde eles continuaram se reunindo em casas desenvolvendo seu próprio sistema de adoração ao Senhor em vez do templo porque Deus havia saído do templo e entrado nos seres humanos como Paulo disse em 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que está em vocês, Cristo em nós, a esperança da glória e também Colossenses 1 versículo 27. Então isso conclui. Eu passei 20 minutos, era mais ou menos o que eu queria fazer para compartilhar com vocês de Adão a Pentecostes porque a igreja doméstica existe e como ela se reúne hoje. E a próxima que farei será de Pentecostes até o restante do Novo Testamento e veremos isso. Tudo bem, Deus abençoe. Procurando por uma igreja doméstica bíblica equilibrada que tem que ser saudável, tem que ser segura, tem que ser um lugar de família e como uma pequena comunidade de crentes. E é simplesmente maravilhoso, incrível ver como o Senhor flui revelação e milagres e curas e todos os tipos de coisas. Ele faz coisas boas quando vocês se reúnem em casas e alternam entre as casas e quem lidera. É incrível porque vocês conseguem ver Cristo uns nos outros e os dons que Ele colocou e todos são enriquecidos. Tudo bem, Deus abençoe. Falo com vocês mais tarde. Tchau.